O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou sobre sistemas políticos nesta terça-feira e analisou o caso do Brasil da seguinte forma, aspas, nós já temos um semipresidencialismo com controle de poder moderador que hoje é exercido pelo STF, fecho aspas. A declaração do ministro foi durante o 9º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Ele acrescentou, basta verificar todo esse período da pandemia. Segundo Toffoli, a atuação do STF ao lado do Congresso Nacional foi fundamental para atenuar os impactos do novo coronavírus no país. Ele diz, aspas, governar não é fácil no Brasil. O sistema presidencial tem muita força, mas o parlamento é a centralidade, na medida em que é no parlamento que se formam os consensos das elites regionais, sendo a justiça sua fiadora. Fecho aspas, declarações então do ministro Dias Toffoli, hoje durante esse evento em Portugal. E a gente começa trazendo aqui para você a análise de José Maria Trindade. O ministro se refere ao STF como poder moderador, Zé. Salve, boa noite. Zé, salve, boa noite. É isso que eles querem ser, né? É exatamente isso, falta mudar a Constituição. Muito boa noite, Vitor, boa noite, Ricardo Salles, boa noite, Cris, boa noite, Fiuza, muito boa noite a todos. Olha, Vitor, logo depois do processo constituinte, e eu cobri o processo constituinte todo, né? Num café da manhã, o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, nos presenteou com todos os anais, ou seja, os debates da Assembleia Nacional Constituinte, que produziu a Constituição de 88. E ali, ao entregar esses exemplares, ele lembrou o seguinte, as leis são vivas, têm espírito, ou seja, têm intenções. E nunca houve nem debate e nem intenção do legislador, lá em 88, em definir um poder moderador para o Brasil. Ninguém nunca discutiu isso, nem debate durante a Constituinte. Muito pelo contrário, houve uma convicção de todos de que o poder emana pelo povo, do povo, que em seu nome será exercido. E às vezes até diretamente, né, que é o caso de plebiscito, de referendo, o povo exercendo o poder diretamente, não só através dos seus representados aqui em Brasília. Então não houve a intenção, não houve a votação e muito menos debate de se colocar um poder moderador. Esse tipo de poder moderador, ele vem no sentido de que alguém deve dar a última palavra. E no absolutismo, um rei absolutista não é qualquer monarquia que se tem um rei com poder moderador, só nos absolutistas, ele daria a palavra final e pronto, o rei, né? E no Brasil não temos um rei absolutista. O que acontece é que alguém tem que dar a última palavra e aí ficou o Supremo Tribunal Federal num processo legal. O Supremo não tem poderes de decisão. Ele interpreta, ele guarda a Constituição. Quem elabora leis e muda a Constituição é o Congresso Nacional. E o próprio Constituinte deu às emendas constitucionais dificuldades próprias para evitar que a qualquer momento pudesse mudar o texto constitucional. Essas dificuldades, além de um quórum qualificado considerado alto, ou seja, é preciso um certo entendimento geral no Congresso, também há dificuldades para mudar alguns artigos, que são as cláusulas pétreas. O processo no Brasil, ele não tem poder moderador e não tem o Supremo dando a última palavra. A partir do momento que o Supremo determina, que o Supremo define e interpreta a Constituição, não cria lei, aí o processo pode ser reiniciado democraticamente com uma emenda à Constituição no Congresso e um novo debate até chegar no Supremo Tribunal Federal. A nossa cultura, ao contrário de um poder moderador, tem um presidencialismo muito forte. Isso até extrapola. O nosso presidencialismo leva esta característica para a Câmara, onde o presidente da Câmara se julga por ser presidente, só por isso, porque ele não é nenhum deputado diferente, superior aos outros, e não é. O presidente do Senado também e o presidente do Supremo também. E isso derrama para a iniciativa privada. Em alguns países, mesmo numa empresa privada, o presidente não manda tanto, porque tem um conselho consultivo, tem o conselho que vai
auxiliar o presidente, e no Brasil não tem essa característica. E em duas oportunidades recentes, que houve outras, né, eu vi essa tentativa de reduzir o poder do presidente. Uma de Michel Temer. Ele abriu mão de poder fazendo ali um presidencialismo congressual, porque ele admitia, inclusive, mudanças e opções do Congresso para gerir o país. Mas foi uma opção do presidente Michel Temer de aceitar essa divisão do poder. Agora, vem um ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e dizer que houve essa mudança brusca, sem emenda à Constituição, é muito perigoso e eu diria que é problemático e preocupante. Você, o que nos diz das falas, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Cristina Grêmio, Ricardo Salles. Boa noite a todos. Olha, frequentemente nós discutimos aqui, tentamos trazer a ideia de que a democracia brasileira está sendo ameaçada, né, de algumas direções, para ver de onde eu acho que, Vitor, eu acho que está travando a minha conexão. A gente está te ouvindo, vou refazer aqui. Tá bom, mas você preferia refazer? Bem? A gente está ouvindo. Vamos tentar seguir? Vamos seguir, então. Bem, então, essa grande questão, né, a democracia brasileira está ameaçada? A democracia brasileira está ameaçada por quem? Esta frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de que o Brasil vive um semipresidencialismo, é uma ameaça à democracia. É o ministro da máxima corte dizendo que não reconhece o regime que vigora no país. O Brasil vive um presidencialismo. Se alguém mudou este regime, foi de forma clandestina, porque nas letras da lei, nas salvaguardas institucionais, o regime brasileiro é presidencialista. Eu analisaria essa fala como uma fala de alguém que se sente imune à crítica, que se sente imune às correções de abusos das instituições, eventuais abusos. E é isto o que hoje vivem os ministros da Suprema Corte brasileira. Eles estão com a falsa sensação de que estão acima da lei. Essa declaração, ela é inaceitável. Essa declaração é um convite à crise institucional. Essa declaração deveria ensejar uma reação imediata, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. O que quis dizer o ministro da Suprema Corte ao alegar que o regime que vigora no Brasil não é o que vigora, é outro. Isto é uma ameaça que ele está fazendo, ele precisa dizer. Na prática, Vitor, a gente sabe o seguinte, é claro que estamos assistindo, e temos assistido já há bastante tempo, uma parte dessa imprensa que virou consórcio atentando contra o governo, fazendo política. E eu sempre ressalvo, o pessoal pergunta, por que você fala tanto do Temer? Não me interessa o Temer, nem me interessa o Bolsonaro. Estou falando que eu cito o Michel Temer porque, de repente, ficou parecendo um país sem memória e todos os problemas são ou envolvem o Bolsonaro ou são um conflito com o Bolsonaro. Eu quero citar o Temer para dizer que aconteceu a mesmíssima coisa no período Temer. O presidente Michel Temer sofreu sabotagens, sofreu represálias, inclusive numa tentativa de virada de mesa, e o Supremo Tribunal Federal estava dentro disso. E o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara dos Deputados, depois veio dizer que só não foi presidente no lugar do Michel porque não quis. E esse mesmo Rodrigo Maia estava aí no início do período Bolsonaro, sendo trazido e cantado em prosa e verso pela imprensa internacional, municiado pelos conspiradores daqui, como o primeiro-ministro de fato. Vocês lembram disso? O parlamentarismo branco. Então, esta declaração do Dias Toffoli, ela parece se afinar com toda esta sequência aí de alegações contra o governo federal. Querem o quê? Querem assumir que estão conspirando contra o poder central? Assumam isso, mas assumam de cara lavada, né? Digam, nós não reconhecemos mais
o poder central como ele está constituído. E aí é outra coisa. Essas medidas, eu não vou nem entrar no particular delas, né? O Supremo Tribunal Federal retirou do governo federal a possibilidade de gerir, de coordenar a pandemia, num ato, a meu ver, abusivo, antinatural, porque a pandemia não era estadual nem municipal, ou seja, para fazer política, isso não deu certo, sobreveio o covidão, sobreveio um péssimo enfrentamento no sentido de como a população foi tratada nesses toques de recolher absurdos, e o Supremo Tribunal Federal está por trás dessa medida polêmica, não é uma medida corretiva, não é uma medida de harmonia e tampouco é associável a um sucesso no enfrentamento da pandemia. O STF atuou para confundir e atuou fazendo política esse tempo todo. E, pelo visto, agora, ele não sabe o chapéu que usa. Ele está querendo dizer que o regime que vigora no Brasil é outro. E o parlamento e o presidente da República precisam reagir a isso. Queremos ouvi-la também, Cristina Grêmio, mais uma vez com a gente aqui no Pingos hoje. Tudo bem, Cris? Boa noite. Oi, Vitor, tudo bem? Boa noite para você, Zé Maria, Fiuza, Ricardo Salles, e boa noite para a nossa audiência maravilhosa. Deixa um beijo também para Augusto e Ana, que não estão presentes hoje. Olha, o Fiuza fez muito bem de lembrar aí que essa declaração do ministro Toffoli é declaradamente, para ser redundante até, mas é descaradamente um atentado à democracia. É um ato antidemocrático, querer dizer que já está em vigor um poder que não existe, querer dizer que o STF está governando e falar isso fora do país para uma audiência de estrangeiros. O que ele está querendo plantar aí? Uma narrativa de que o Brasil mudou o regime de governo e esqueceram de avisar os brasileiros? Ou está descaradamente revelando que no STF brasileiro não se respeita a Constituição? Porque aqui dentro a gente já sabe, talvez os estrangeiros ainda achem que a nossa Corte Suprema respeita, no mínimo, a Constituição, já que não respeita o povo brasileiro. Mas talvez esteja sendo transparente lá agora para uma audiência externa, né? Como ameaça à democracia, Fiuza, quando você falava, eu fiquei me perguntando se não era o caso de Alexandre de Moraes decretar imediatamente a prisão preventiva dele, porque é um atentado à democracia que ele está propondo aí, como dizem que o deputado Daniel Silveira também fez. Então, cabe uma prisão aqui. Cabe incluir o ministro Dias Toffoli no inquérito ilegal dos atos antidemocráticos, que mudou de nome, né? Agora se chama das milícias digitais, mas continua tendo lá aquele foco de combater os antidemocráticos, os que atentam à democracia. Tudo isso passou pela minha cabeça enquanto você falava, mas também quando eu li a frase específica, vou reler aqui, aspas para o ministro Dias Toffoli: nós já temos um semipresidencialismo com controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele está simplesmente confessando o que eles fazem ali entre aquelas quatro paredes do tribunal todo santo dia, que nós já sabíamos, só não tinha essa confissão explícita. E aí ele diz, basta verificar todo esse período da pandemia. Numa coisa eu agradeço o ministro Dias Toffoli, está finalmente assumindo com todas as letras que roubaram para si, lá no STF, todo o controle da pandemia. Parem de dizer que é fake news, que o STF tirou os poderes da presidência da República. Olha o que aconteceu com o Plano Nacional de Imunização. Faz coisa de 2 meses que o ministro da Saúde, que por acaso hoje fez uma outra entrevista coletiva, mas reuniu sua equipe de secretários para expor para a nação que nem tinha começado ainda, dentro do Plano Nacional de Imunização, a vacinação de adolescentes, e 1,5 milhão de adolescentes já tinham sido vacinados no Brasil à revelia do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde manda os frasquinhos de vacina com um adesivo, uma etiqueta falando para qual faixa etária era, e governadores e prefeitos arrancaram essa etiqueta e vacinaram adolescentes ao seu bel prazer, porque os ministros do STF tinham dado esse poder a eles. Então, obrigado, Dias Toffoli, por deixar às claras o que vocês fizeram com o brasileiro na pandemia. Largaram nas mãos de qualquer um. Eu li um comentário aqui, vou ler de novo, vou ler em voz alta. Leila de Fátima Beltrame, no nosso chat: que zona virou esse país? É senador fora do país fazendo campanha, ex-presidente que destruiu o país lá fora, detonando o presidente, e na sequência vários comentários falando, e agora o STF querendo ser o moderador de tudo isso. O brasileiro está entendendo muito bem o que está sendo feito aqui. Eu lembrei também que esse mesmo ministro do STF, tenho certeza que nossa audiência lembrou junto comigo aqui,
era, até pouco tempo atrás, se achava, né? Dizia que era o editor do Brasil. Talvez ele não tenha gostado de se aventurar no jornalismo, de fazer o papel de editor, que é aquele que corrige os textos dos repórteres para tentar melhorar ali um pouco e deixar mais compreensível para o leitor, para quem for ler. Talvez ele não tenha gostado dessa aventura jornalística e resolveu governar, porque agora ele quer governar. E aí ele diz, na sequência da fala dele para essa audiência, né, de estrangeiros, que presidir o Brasil não é fácil. Mas ele está presidindo o Brasil, não entendi. Ele já foi presidente do STF, da Corte. Mas presidir o Brasil não é fácil? Na qualidade de presidente, de que ele está dizendo isso? Ele nunca foi presidente do Brasil, ele nunca colocou seu nome para concorrer a uma disputa de qualquer cargo público que fosse. Ele chegou lá por indicação, sequer tinha experiência como juiz. Aliás, foi rejeitado, ele reprovou em 2 concursos para juiz. Ele era advogado do PT. E como advogado do PT, virou advogado-geral da União e assim foi alçado ao STF. Agora vem dizer que é difícil presidir o Brasil, a gente até perde a paciência. Para encerrar minha fala aqui, Vitor, quem tem que se pronunciar agora, e nós precisamos cobrar, e cobrar muito, é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Cadê o senhor Rodrigo Pacheco para colocar para votação os pedidos de impeachment de ministros do STF que estão aí na sua gaveta há tanto tempo? O Brasil precisa disso, uma limpeza nesses ministros que são antidemocráticos e não respeitam a Constituição. Por isso, estão fazendo mais do que prevê a Constituição para o cargo de ministro.